Revelado. Herança inesperada de R12M. Um rancho. Traçam a reconexão com meu filho ausente. Miguel olhou para a carta em suas mãos, já amassada pelas vezes que a pegou e deixou de lado. A letra do advogado, fria e impessoal, falava de um mundo completamente diferente do seu. 2 milhões de reais, um rancho nas montanhas. As palavras dançavam diante de seus olhos, misturando-se com a dura realidade de um pedreiro sem dinheiro no bolso, lutando para colocar comida na mesa e também para recuperar o amor do filho, Lucas. Desde a separação de Ana, o silêncio entre eles era como uma parede intransponível. Ele sabia que o coração de Lucas estava distante, mas a esperança ardia dentro dele como um fogo que nunca se apaga. A cidade de São José dos Campos pulsava em seus pequenos ritmos. As ruas de terra, o som distante das pessoas conversando na sorveteria, a alegria das festas juninas, tudo isso fazia parte da vida de Miguel. Mas agora o barulho dos cochichos sobre sua herança já começava a ecoar. Os olhares desconfiados de alguns vizinhos, a forçada felicidade que estampavam nos rostos durante as festividades, tudo isso apenas reforçava sua solidão. O que ele faria com esse dinheiro se não conseguisse trazer Lucas de volta para sua vida? Decidido a mudar as coisas, Miguel começou a planejar uma celebração no rancho. Um ambiente acolhedor com um delicioso pão de queijo e frango assado. Ele sonhava em reconquistar o filho, lembrando-se dos tempos antigos, quando jogavam bola no quintal e riam juntos. Passou a madrugada escrevendo uma carta a Lucas, cheia de perdão e promessas. Vamos tentar de novo, filho. Esse rancho é nosso novo começo. Mas a carta ficou sem destinatário, como tantos outros sentimentos não ditos. O dia da festa chegou e Miguel sentia um misto de ansiedade e esperança. Ele decorou tudo com bandeirinhas coloridas, esperou por cada convidado como se esperasse por um milagre. Mas ao final da tarde, Lucas chegou apenas para um rápido cumprimento, como se estivesse ali por obrigação. O coração de Miguel apertou. Como assim, pai? Isso tudo é só uma farsa. As palavras de Lucas o cortaram como uma faca. Miguel parou, o tempo pareceu parar. Como ele poderia explicar que aquele rancho significava mais do que dinheiro? Que era uma chance de se reconectarem? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Miguel sentiu o olhar do filho, aquele desdém, aquela distância imensa entre eles. Ele levantou o copo e disse firme, a família. Mas ao invés de aplausos, a indiferença tomou conta da atmosfera. O sorriso desconfortável dos amigos parecia ecoar suas inseguranças. Mais uma vez, o fracasso bateu à porta. O que ele tinha a oferecer de diferente? Ele precisava enfrentar a verdade. A verdadeira herança não era apenas a fortuna, mas a capacidade de amar e reconstruir. Precisava conquistar não só o rancho, mas também o coração de Lucas e para isso, teria que lutar com todas as suas forças. O que viria a seguir? A pergunta ecoou dentro dele, enquanto um novo capítulo se desenhava em sua vida. Miguel ficou parado ali, com o copo em mãos e a voz do filho ecoando em seus ouvidos. A decepção era palpável, como um peso no fundo do estômago, e ele não sabia como lidar com aquilo. Os sorrisos dos convidados, que agora pareciam mais falsos que nunca, o faziam sentir ainda mais sozinho. O rancho, que deveria ser um símbolo de esperança, parecia um cárcere. Ele olhou em volta, buscando apoio no olhar de alguém, mas todos estavam ocupados se divertindo, ignorando o que estava acontecendo. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja, e tudo parecia estar caindo sobre ele como uma avalanche. Os pensamentos se acumularam como nuvens escuras na mente de Miguel. O que ele faria agora? Como poderia provar para Lucas que suas intenções eram sinceras? O remorso começou a brotar em seu peito. Ele não havia sido um bom pai, e essa herança soava mais como um peso do que uma bênção. Enquanto os convidados se afastavam para brincar e dançar, Miguel decidiu dar um passo à frente. Ele precisava falar com Lucas. Chegou até onde o filho estava, envolto em um grupo de amigos, mas não podia ignorar a expressão distante de Lucas. O coração de Miguel disparou, mas ele se forçou a manter a calma. Lucas, podemos conversar um minuto? A voz dele tremia levemente, mas ao menos soava firme o bastante para ser ouvida no meio da música. Lucas virou-se, um olhar de cansaço e reprovação nos olhos. Agora? Não tenho tempo para isso, pai.
O simples pai cortou Miguel como uma lâmina, mas ele não desistiu. Por favor, só um instante. É importante. O filho hesitou e por um momento Miguel viu uma centelha de dúvida passar por seu olhar. Ele tomou coragem e levou Lucas para um canto mais afastado, onde o som da festa não chegava. Eu sei que nada do que eu disser vai mudar o que aconteceu entre nós, mas eu quero que você entenda que o rancho não é apenas uma herança. É um lugar onde eu sonho em reconstruir nossa relação. É um novo começo. Lucas cruzou os braços, observando-o com desconfiança. Desde quando você se preocupa com isso? Você teve anos e não fez nada para tentar me entender. A frustração dele era como um grito abafado, e Miguel sentiu cada palavra como um golpe. Eu errei, eu sei. Eu só queria que você visse que estou tentando. Esse lugar eu quero que a gente faça novas memórias. Queria jogar bola de novo, cozinhar juntos, rir como antes. A voz de Miguel estava embargada, e ele percebeu que lágrimas começavam a brilhar em seus olhos. Lucas respirou fundo. E se eu não quiser, pai? E se eu não acreditar que isso é real? A pergunta pairou no ar, pesada e sufocante. Miguel hesitou, sua mente se movia a 1000 por hora. Então me dê uma chance para provar. Você pode vir passar um fim de semana lá. Apenas nós dois. Sem pressão, sem compromissos. Se não funcionar, eu prometo nunca mais incomodar. O olhar cauteloso de Lucas parecia duvidoso, mas havia uma sombra de curiosidade. Miguel afundou na esperança. Eu só preciso de uma oportunidade, filho. Prometo que não será uma farsa. Podemos construir algo juntos. Enquanto Lucas ponderava, um ruído ao fundo chamou a atenção de ambos, e Miguel não sabia se aquela era a última chance ou um passo em direção à reconciliação. O que aconteceria agora? O coração disparado de Miguel esperava uma resposta, enquanto o sol se escondia no horizonte. O silêncio entre eles parecia durar uma eternidade. Miguel sentia o peso da expectativa no ar enquanto Lucas ponderava sua proposta. As luzes da festa piscavam ao fundo, como se o mundo continuasse girando, mas ali, naquele canto isolado, tudo estava parado. Miguel respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que fervilhava dentro dele. Eu vou pensar, Lucas finalmente respondeu, com a voz mais baixa, quase um suspiro. Miguel sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo, uma lâmpada de esperança começou a brilhar em seu coração. Era uma resposta, ainda que incerta, mas era melhor do que um corte seco. Obrigado. Só isso já significa muito para mim, Miguel disse, desejando que a sinceridade em suas palavras fosse suficiente para alcançar a alma do filho. Mas antes que pudesse adicionar algo mais, Lucas se afastou abruptamente, voltando para o grupo de amigos. Miguel ficou ali parado com o coração em compasso de espera. A música alta o envolvia, mas sua mente estava distante, concentrada apenas na possibilidade daquele fim de semana. Ele sabia que essa era uma pequena abertura, e a partir dela, poderia tentar reerguer a construção da relação com seu filho. Mesmo assim, a insegurança continuava a martelar em sua cabeça. Enquanto observava Lucas se misturar novamente à multidão, Miguel decidiu que não podia permitir que as dúvidas impedissem esse novo início. Ele se afastou da sala principal, buscando um lugar tranquilo para refletir. Encontrou um canto no pátio do rancho, onde o aroma adocicado das flores contrastava com os pensamentos pesados que o pressionavam. Foi ali que Miguel sentou-se em um banco de madeira, observando o céu que lentamente escurecia. Lembrou-se de momentos simples que passara com Lucas quando eram mais próximos. As tardes de futebol, os piqueniques improvisados, as gargalhadas que ecoavam pelo rancho. A saudade o consumia, e ele não pôde evitar as lágrimas que escorriam por seu rosto. Você consegue, Miguel, murmurou para si mesmo, tentando encorajar-se. Você só precisa ser sincero. Um barulho de pé no chão o fez olhar para cima. Era Clara, a vizinha que costumava ser uma boa amiga da família. Com um sorriso sincero, ela disse: Oi, Miguel. Estava te procurando. Tudo bem? Ele forçou um sorriso, para não expor a tempestade emocional que atravessava seu interior. Na verdade, não muito, Clara. As coisas com Lucas estão complicadas. Eu ouvi sobre isso, e sei que a situação não é fácil. Mas você é um pai incrível. Apenas dê tempo e espaço para ele ver que você realmente se importa, Clara respondeu, com uma sabedoria tranquila nos olhos. Aquelas palavras acenderam uma chama interior que Miguel tinha quase esquecido. A ideia de ser um pai incrível parecia distante, mas as frases de Clara plantaram uma semente de esperança. E se ele realmente pudesse provar isso? Miguel se levantou, sentindo-se renovado. Ele precisava de um plano. Algo que fizesse Lucas acreditar de verdade na possibilidade de um recomeço. Enquanto isso, seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Lucas. Podemos falar amanhã? Em casa? O coração de Miguel pulou.
Uma nova chance estava ao seu alcance, mas a ansiedade também crescia. O que ele diria? Como convencer Lucas de que seu amor era real? Agora, mais do que nunca, ele sabia que o tempo estava se esgotando. O que viria dessa conversa? A possibilidade de um novo começo ou mais decepção? A resposta o aguardava, mas uma coisa era certa: todo o seu ser estava preparado para lutar por essa reconexão. Miguel não conseguiu fechar os olhos aquela noite. Cada pensamento que surgia em sua mente parecia ser uma luz piscando, lembrando da conversa que estava prestes a ter com Lucas. A dúvida se instalava em seu peito como um peso insuportável. Seria ele capaz de se abrir de verdade com o filho? E mais importante, Lucas estaria disposto a ouvir. Enquanto a noite avançava, Miguel se lembrou de palavras que Clara lhe dissera. Ele deveria mostrar ao filho que importava, que estava presente e disposto a construir algo novo. Mas o peso do passado ainda o assombrava. Cada erro cometido parecia uma sombra a persegui-lo, um eco de memórias que nunca se apagariam. Quando o sol finalmente nasceu, Miguel sentiu uma mistura de esperança e ansiedade. Preparou um café, mas a intensidade do aroma não pôde abafar suas preocupações. Olhou para o relógio repetidamente, cada movimento do ponteiro parecia aumentar seu nervosismo. Após o almoço, sentado à mesa, ele decidiu se preparar. Pensou em como as palavras poderiam fluir, como um rio que encontra novos leitos. Precisava tocar no coração de Lucas, despertar algo dentro dele que fosse mais forte do que a dor do passado. Contou a si mesmo que, independentemente do resultado, o importante era dar um passo à frente. Finalmente, o momento chegou. Lucas entrou pela porta da cozinha com um semblante que transparecia a luta interna que também atravessava. Miguel exclamou com um meio sorriso: "Oi, filho. Que bom que você veio." "Oi, pai." Lucas respondeu, hesitante, como se estivesse pesando cada palavra. Miguel sentiu a tensão no ar, como se as palavras não ditas pudessem construir um muro entre eles. Ele respirou fundo e decidiu que não podia esperar mais. "Lucas, eu sei que as coisas não têm sido fáceis. Sempre que penso em você, sinto um buraco na minha alma. Eu quero muito tentar nos entender." O olhar de Lucas era complexo. Um misto de raiva, tristeza e talvez curiosidade. Ele cruzou os braços como se preparasse para se proteger. "Eu não sei se isso vai adiantar, pai. Muitas coisas aconteceram." "Eu sei, filho. E isso tudo me dói. Mas eu estou aqui hoje porque quero ouvir você. Eu quero entender o que você sente. E quero que saiba que eu me importo. Sinto muito por tudo que fiz, ou deixei de fazer. Mas estou aqui, pronto para mudar." A expressão de Lucas se transformou lentamente, um leve movimento em direção ao pai. Miguel podia ver a luta interna, a batalha entre as lembranças dolorosas e a esperança por um futuro melhor. "Você acha que pode consertar tudo assim de repente?" Lucas questionou, a voz trêmula. "Não, eu sei que não. Mas quero tentar, mesmo que demore. Posso não ter todas as respostas agora, mas posso prometer ser honesto. E que vou lutar por você, qualquer que seja a sua escolha." Nesse momento, a visão de Miguel começou a embaçar. Ele não queria se emocionar antes do tempo, mas a vulnerabilidade de Lucas estava tocando seu coração. Um silêncio profundo pairou entre eles, e Miguel sentiu que talvez, apenas talvez, eles estavam começando a construir um novo caminho. "Precisamos falar sobre tudo isso, pai." Lucas disse finalmente com mais firmeza na voz. Miguel sorriu, imaginando que talvez pudesse ouvir a verdade de seu filho, mesmo que doesse. O céu escuro acima deles parecia prometer uma tempestade, mas Miguel percebia que era apenas a limpeza necessária antes do renascimento. E à medida que os dois se acomodavam para essa conversa intensa, um novo barulho veio da porta. Miguel virou-se e viu um envelope sobre a mesa. "Uma carta?" ele murmurou. Lucas olhou intrigado. "O que é isso?" Miguel pegou o envelope e sua expressão mudou ao ver o remetente. Não pode ser. O conteúdo da carta poderia mudar tudo novamente, e ele se viu à beira de uma nova revelação. O que mais poderia estar à espera deles? Miguel segurou o envelope com as mãos trêmulas, o coração disparado. O selo que o fechava era familiar, e ele soube imediatamente que vem de sua mãe. As lembranças de sua infância afloraram com intensidade. As tardes quentes em que ela liava histórias sobre a família, e o olhar preocupado quando as coisas na vida dela não iam bem. Por que agora? Pensou, cravado na incerteza do que estava prestes a descobrir. "Pai, o que tem aí?" Lucas perguntou, a curiosidade misturada com um toque de preocupação. Ele se aproximou, estreitando os olhos para tentar visualizar o que estava acontecendo. O clima pesado entre eles parecia se intensificar a cada segundo. Miguel finalmente rompeu o selo e abriu a carta.
As palavras pareciam dançar em sua frente, mas ele as leu em voz alta, hesitando a cada frase. Caros Miguel e Lucas, as letras fluíam, revelando detalhes que pareciam pesar como pedras. Uma herança inesperada de 12 milhões de reais, além de um rancho que, segundo a carta, pertencia à família há gerações. A expressão de Lucas mudou, a raiva e a confusão misturando-se. Do que você está falando? Como uma herança muda tudo isso? As palavras dele eram impetuosas, mas Miguel percebeu que a reação do filho era mais sobre o que havia por trás. Espera, Lucas, Miguel falou, tentando trazer calma para a discussão que estava ganhando corpo. Isso não é só sobre dinheiro. É sobre as decisões que fiz, sobre o tempo que perdi. Não quero que pensem que isso é algo que eu trouxe para fugir do que nós dois estamos enfrentando. Lucas respirou fundo. Seu olhar estava repleto de dor, mas também de curiosidade. Então, por que está aflito desse jeito? O que isso tem a ver com a gente? É que a herança abre portas, filho, para reconectar nossa história, para entender nossa família. Eu nunca quis que isso se transformasse em um fardo, mas agora isso pode ser uma oportunidade de recomeçar. Miguel sentia a verdade das suas palavras, mas o medo de ser mal interpretado o oprimia. A casa onde cresceu, as lembranças de festas em família e almoços de domingo passaram a cortar sua linha de raciocínio. Recomeçar? Lucas repetiu com desdém. O dinheiro não apaga tudo, pai. O que eu preciso é de você. Não de promessas vazias ou presentes inesperados. Isso só faz me lembrar de como você estava ausente. As lágrimas lutavam para sair dos olhos de Miguel. Ele não esperava essa reação. A verdade era que Lucas tinha razão. O que ele faria com milhões de reais se não conseguisse curar a ferida que existia entre os dois? Uma briga interna se formava dentro de Miguel. Ele queria ajudar o filho, mas sentia que deveria dar mais do que dinheiro. Lucas, o filho, continuou, olhos ardendo com determinação. Você pode estar certo, pai, mas precisa entender que agora é a sua vez de se abrir como nunca fez. Este dinheiro não vai sanar a dor. Pode ser um começo, mas não vai resolver a ausência que você deixou. Miguel olhou para a carta e depois para Lucas. O envelope em suas mãos tornou-se um símbolo, não de riqueza, mas de reconciliação. Você tem razão. Precisamos conversar de verdade. Precisamos entender nossa história. Isso é apenas uma parte do que está por vir. Vamos juntos descobrir o que essa herança realmente significa para a gente. Os dois se encararam por um momento, a tempestade ainda lá fora, mas havia um novo tipo de esperança começando a se formar. O futuro parecia incerto, mas talvez houvesse um caminho a seguir. Então, a campainha tocou. Ambos se viraram na direção da porta, um novo mistério aguardando por eles. Quem será agora? Miguel perguntou, a atenção retornando ao ambiente, mas com uma feição diferente. O que mais poderia entrar em cena nessa história que estava apenas começando a se desvelar? Miguel e Lucas trocaram um olhar cheio de expectativa e ansiedade. O som da campainha parecia ecoar na casa vazia, e a tempestade que rugia lá fora aumentava a sensação de que a vida deles estava prestes a mudar mais uma vez. Miguel respirou fundo e caminhou até a porta. Seu coração batia forte enquanto estendia a mão para a maçaneta. Ao abrir, deparou-se com uma mulher. Ela estava molhada, os cabelos grudados no rosto. Seus olhos eram profundos e tristes, e com um leve tremor na voz, disse: Oi, eu sou a Clara. Sou a advogado da herança. Miguel sentiu a espuma do passado espumar em sua mente. Clara era uma figura do passado, alguém que ele conhecia da infância, mas que nunca esperou encontrar de novo. Ele olhou para Lucas, que parecia se preparar para questionar. Oi, Miguel respondeu, tentando manter a voz serena, mas sentindo um nó na garganta. Entre, por favor. Ele abriu a porta completamente, fazendo um gesto para que Clara entrasse. Assim que ela cruzou o limiar, o clima na sala mudou. A tensão da conversa anterior dançava no ar, mas agora havia um novo elemento a ser considerado. Clara estava ali por causa dele e Lucas, mas a presença dela também trazia à tona lembranças de tempos mais simples, e ao mesmo tempo mais complicados. Eu recebi novidades sobre os detalhes da herança, Clara disse, encarando Miguel. É complicado e bem, preciso que vocês estejam prontos para ouvir. A expressão de Lucas se fechou imediatamente. O que mais pode ser complicado? Já é um monte de dinheiro. Você pode ficar só com a parte da herança que está nos enfiando goela abaixo? Lucas, calma. Miguel falou, tentando impedir o descontrole que se formava. Olhando para Clara, ele disse, desculpe, ela apenas está tentando nos ajudar. Clara assentiu, mas seus olhos mostravam que ela estava ciente da turbulência emocional que pairava entre pai e filho. Eu entendo que é um momento delicado, mas precisamos discutir algumas questões legais.
Existem condições a serem atendidas para que a herança seja liberada. O que você quer dizer com condicionantes? Miguel perguntou, sua voz carregada de apreensão. A ideia de que a vida dele estava sob o olhar de um juiz, condicionada a regras, o incomodava. É simples, mas não é fácil. Haverá um prazo de 6 meses para que vocês dois se reúnam e revisitem o rancho. É um bem que carrega muito da história da família de vocês. Durante esse tempo precisarão lidar com alguns documentos e, de certa forma, se reconectar com o passado. Se não o fizerem, a herança pode ser revertida para a instituição que a fundou. Lucas olhou para Miguel com um misto de confusão e raiva. Por que ninguém nunca falou disso? Isso é um jogo? Não é um jogo, Lucas, Miguel disse com um tom firme. É uma oportunidade. Podemos fazer isso juntos. Afinal, essa herança é uma parte de quem somos. Os olhos de Clara se suavizaram. Ela entendia bem a profundidade do que estava em jogo e sentiu a dor da separação entre pai e filho. A visita ao rancho é importante não apenas para a herança, mas também para que vocês dois, como família, possam entender o que realmente quer dizer pertencer a isso. Miguel balançou a cabeça, sentindo uma mistura de esperança e desespero. O rancho poderia ser a chave para curar as feridas, mas também poderia se tornar uma nova fonte de conflito. Pai Lucas começou, mas Miguel o interrompeu, a expressão tensa se suavizando um pouco. Vamos fazer isso, filho. Precisamos enfrentar o que está na nossa frente. Por mais difícil que seja, é hora de enfrentarmos juntos. Clara sorriu levemente e começou a explicar mais sobre os trâmites, mas a mente de Miguel já estava cheia de perguntas. Como lidariam com a herança e ao mesmo tempo com suas próprias questões emocionais? Se cada um deles tivesse que abrir seu coração nesse processo, o que poderiam descobrir? Enquanto as palavras de Clara se perdiam nas interjeições de Lucas, um novo pensamento cruzou a mente de Miguel. E se houvesse mais segredos enterrados sob o chão do rancho do que apenas os escombros de um passado distante? Seria possível que ainda existissem verdades esperando para serem reveladas? Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O futuro deles estava prestes a desenterrar não só lembranças, mas talvez até a própria verdade que nunca ousaram enfrentar. Miguel se recostou no sofá, tentando absorver a gravidade da situação. O que a conversa com Clara trouxe à tona era mais do que a simples questão da herança, era um grito por reconexão que eles haviam ignorado por tanto tempo. Olhando para Lucas, ele sentiu uma onda de compaixão misturada com angústia. A raiva nos olhos do filho era um reflexo de uma dor mais profunda. Lucas, eu sei que você está frustrado, começou Miguel, a voz embargada. Mas essa pode ser a chance de nós dois nos entendermos de uma vez por todas. O rancho, ele representa o que nós éramos e talvez, o que podemos ser de novo. Lucas cruzou os braços, o corpo claramente tenso. Você realmente acha que revisitar aquele lugar vai resolver tudo? Acha que isso vai apagar o que aconteceu entre nós? Ele soltou um suspiro, um misto de desespero e exasperação, e Miguel, mesmo sem respostas prontas, não conseguiu contê-lo. Não vai celebrar a nossa dor, mas podemos começar a curá-la. Eu me lembro das tardes que passamos lá, os sorrisos, as corridas. Talvez tenhamos encontrado algo mais do que sombras. Havia um silêncio pesado na sala. Clara, percebendo a intensidade do momento, permaneceu em um canto, observando sua presença percebida, mas não dominando aquele instante. Miguel percebia que as palavras precisavam ser escolhidas com cautela. O passado de Lucas se entrelaçava com o dele de uma maneira que ambos tinham evitado por tanto tempo. O rancho poderia ser um convite à redescoberta ou um campo de batalha. Aquela dualidade lhe fazia querer mais do que tudo que alguém lhe dissesse que estava certo. Mas quem poderia? Eu não sei se posso confiar nessa ideia, Lucas disse, a frustração em sua voz quase palpável. Para mim, o rancho é mais um símbolo da sua ausência. Você sempre estava tão imerso nos seus problemas que não percebeu que eu precisava de você. Miguel sentiu que a acusação de Lucas não era apenas uma crítica, mas um brado por atenção. Ele não queria mais se manter à margem. Eu errei, Lucas. E estou aqui hoje porque quero fazer diferente. Para nós, para nossa família. Família? Lucas ecoou, um riso cético escapando de seus lábios. Você só quer dinheiro, Miguel. Como eu posso acreditar que essa herança tem algo a ver com a gente? O coração de Miguel disparava. Não é só dinheiro. Se vocês olharem, a herança representa uma oportunidade de nos unirmos, de nos reestruturarmos. É tempo de reviver o que perdemos e de olhar nos olhos um do outro, enfrentar a verdade. Clara, com um gesto respeitoso de empatia, disse: talvez, o rancho tenha mais a oferecer do que o que vocês já conheceram. É onde a história de vocês começou, certo?
Às vezes, as raízes nos ensinam o que precisamos aprender para crescer. A menção das raízes fez algo despertar em Miguel. O rancho não era apenas um local, mas a essência de tudo que havia sido. Ele lembrou do olhar de sua mãe ao falar das tradições e da cultura familiar que aquele lugar carregava. Foi ali que muitos sonhos haviam começado e muitos também haviam se perdido. Eu gostaria que você olhasse para isso, Miguel falou, o tom da voz mais suave, mais firme. Estamos entrando em um novo capítulo, Lucas. Vamos juntos descobrir que histórias ainda podem ser contadas. Lucas hesitou, a expectativa no ar se tornava palpável. A dúvida ainda pesava, mas havia um leve alinhamento em seus olhos. Miguel captou isso, uma centelha de esperança. No fundo, Lucas também queria entender, queria saber. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, Clara olhou para os dois. Se decidirem seguir adiante, seu primeiro passo será assim que pisarem no rancho. Há coisas que vocês precisam ver e talvez, coisas que vocês ainda não sabem. Miguel prendeu a respiração. O que mais poderia haver naquele lugar? Que segredos ainda estavam escondidos sob o chão antigo, prontos para serem revelados? O futuro ainda era nebuloso, mas o convite estava dado. O que Miguel e Lucas realmente encontrariam no rancho poderia mudar tudo. Você está preparado para isso, filho? Miguel perguntou com esperança em seu olhar. E assim, entre o eco distante da tempestade e os segredos que pareciam chamar por eles, a jornada estava prestes a começar. Miguel ficou em silêncio, aguardando a resposta de Lucas. O peso da dúvida pairava entre eles como um manto denso, e a incerteza se transformou em uma expectativa inquieta. O velho sofá em que estava sentado parecia pequeno diante da montanha de sentimentos que o cercava. Lucas, por sua vez, olhou pela janela, onde a chuva caía pesada. Cada gota parecia refletir sua confusão interna. Não sei se estou pronto, pai. A ideia de voltar ao rancho é como abrir uma ferida que nunca cicatrizou. A voz dele tremia, e Miguel percebeu que por trás da raiva havia um garoto vulnerável que ainda carregava o peso do abandono. E se ao invés de reabrir feridas, nós encontrarmos um jeito de curá-las? O rancho pode ser um lugar de lembranças boas também, Miguel falou, tentando tocar a fragilidade que existia em Lucas. Se pudermos reavaliar nosso passado, talvez possamos reescrever nosso futuro. Lucas ainda relutava. E se encontrarmos mais dor do que alegria? E se tudo o que tivermos lá forem ecos de um tempo que devíamos deixar para trás? Mas e se houver coisas escondidas que precisamos saber? Coisas que podem nos ajudar a ser melhores um para o outro? Miguel insistiu com fervor. O tempo se arrastava e, no fundo, ele sabia que sua última chance de reconexão com o filho dependia daquela conversa. Clara, observando a interação, interveio suavemente. Todos nós temos nossos medos, Lucas. Mas o rancho não é só um lugar que vocês perderam. É também um espaço de lembranças que pode ser redimensionado. Às vezes, enfrentarmos o que nos assombra é a única forma de nos libertarmos. Miguel sentiu sua esperança se acender com as palavras dela. Era verdade que o rancho poderia ser um ponto de cura. Vamos descobrir juntos o que há a ser aprendida. Cada cantinho do rancho pode ter uma lição, uma história que pode nos fazer entender. Olha para mim, Lucas, não quero que isso seja um fardo. Quero que seja um caminho. Lucas levou um tempo considerável para processar. Ele finalmente virou-se para olhar Miguel. Os olhos cheios de conflito, mas havia uma nova luz. Você realmente acredita que podemos reconstruir algo bom disso? Sim, eu acredito. Podemos escrever uma nova narrativa, uma que inclua perdão e amor. Nossa história não precisa acabar aqui, Miguel disse, sentindo seu próprio coração acelerar. Podia sentir que aquela era uma fração de segundo crucial na evolução do relacionamento deles. Lucas deu um passo à frente, como se estivesse tomando coragem. Se decidir ir ao rancho, eu vou com você. Mas você tem que prometer que não vai fugir da verdade. Precisamos ser honestos, pai. A verdade pode doer, mas é a única forma de curar. Miguel assentiu, aliviado. Eu prometo. Vou me abrir completamente. Vamos olhar para tudo, as dores e alegrias. E juntos, vamos decidir o que fazer com isso. Um sorriso escasso brotou nos lábios de Lucas, mas era um começo. A tempestade lá fora já não parecia tão ameaçadora. Havia uma força crescente que os unia. Então vamos ao rancho. Mas isso não significa que está tudo resolvido. É só o começo da nossa jornada, Lucas falou, sua voz agora mais leve. O pequeno acordo entre eles parecia uma faísca. No fundo, Miguel já imaginava como o rancho poderia se transformar em um espaço não de dor, mas de possibilidades.
Enquanto a noite se arrastava, ele sentiu a certeza ainda tênue de que estavam perto de encontrar a verdade que tanto buscavam. E enquanto Clara observava em silêncio, notou algo mais no olhar de Miguel, uma determinação firme que nunca havia visto antes. Ele estava pronto para enfrentar qualquer tempestade no caminho. Mas, ao preparar-se para deixar aquele lugar, uma mensagem no celular de Clara chamou sua atenção. Miguel, você precisa ver isso. A expressão no rosto dela fazia o sangue de Miguel gelar. O que poderia ser tão importante que exigia ser visto naquele momento? Miguel sentiu o coração acelerar enquanto olhava para a tela do celular de Clara. As palavras eram como um eco distante que reverberava em sua mente. Herança inesperada de R12M e um rancho. Ele não conseguia processar, tudo parecia um turbilhão. O rancho, agora associado a uma quantia que ele nunca imaginara, ao mesmo tempo que poderia ser um alicerce de reconexão, carregava um peso maior do que ele havia considerado. Clara, o que isso significa? Ele perguntou, tentando limpar a confusão que se formava na sua cabeça. Ela virou a tela para ele, suas mãos tremendo ligeiramente. Olha, Miguel, essa mensagem é de um advogado. Está dizendo que você tem uma herança e que o rancho é parte disso. E mais, parece que seu pai deixou tudo, mas tem um detalhe. Miguel respirou fundo, sentindo sua cabeça girar. A figura de seu pai, sempre distante e cercada de mistério, imperava em seus pensamentos. O que mais? Diz aqui que antes de receber, você tem que visitar o rancho e resolver questões pendentes. É meio que uma condição para liberar o dinheiro. O olhar de Clara era grave, quase como se ela estivesse tentando decifrar um enigma complicado. Lucas, que ainda estava decidido a dar uma chance ao rancho, olhou para a tela também. Então, o rancho é nosso de verdade? Mas por que o pai não falou nada antes? Ele sempre gostou de manter segredos. A indignação na voz dele ecoava o que Miguel já sentia. Eu não sei, filho, Miguel falou, sentindo um peso no peito. O rancho, que seria um lugar de lembranças e reconciliações, agora trazia uma responsabilidade inesperada. Isso muda tudo. O que está implícito aqui é que precisamos enfrentar não só nosso passado, mas também o que seu avô deixou. Isso será mais um teste para nós. Uma onda de emoções tomou conta do ambiente. Enquanto Miguel olhava para Lucas, percebia que o garoto estava dividindo os sentimentos. Ao mesmo tempo que a possibilidade de uma herança era tentadora, o peso da responsabilidade e os segredos do passado o cercavam como sombras. Se o rancho é nosso, talvez tenhamos que enfrentar isso de qualquer jeito. Lucas disse, com uma mistura de determinação e receio. Mas o que a gente faz agora, pai? A gente vai até lá e tenta entender tudo isso? Ou seria mais um caminho doloroso que não precisamos percorrer? Miguel sentiu a gravidade da pergunta. O rancho, que poderia ser um símbolo de união e superação, estava carregando agora uma pressão que ele nunca imaginou. Além de tudo, havia a dor das memórias e a promessa de contar a verdade. Acho que precisamos ir, Lucas. Não podemos fugir. Afinal, é hora de encararmos isso juntos com a clareza que essa nova situação exige. A chuva parou e os primeiros raios de sol começaram a despontar tímidos do lado de fora. Miguel procurou o olhar de Lucas, onde havia uma tênue luz de esperança mesclada com medo. Podemos encontrar respostas e um novo começo se estivermos juntos. Clara, perceptiva como sempre, bagunçou um pouco o cabelo de Lucas com um sorriso. Vamos fazer as malas então, porque essa jornada está apenas começando. E acreditem, eu vou estar com vocês. Mas quando tudo parecia caminhar para um novo diálogo entre pai e filho, um novo alerta no celular de Clara interrompeu o momento. Uma nova mensagem do advogado. Parece que tem mais condições específicas para essa herança. Miguel congelou, a ansiedade apertando seu peito novamente. O que mais pode haver? Ele se perguntou, ciente de que cada resposta poderia abrir uma nova porta, ou uma nova ferida a ser cicatrizada. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir Clara mencionar a nova condição. O clima que antes parecia promissor rapidamente se transformava em um turbilhão de emoções. O que mais pode haver? Murmurou, tentando manter a calma. Clara se aproximou com um olhar sério. O advogado especula que, além das visitas ao rancho para resolver questões do passado, vocês terão que se envolver em uma série de dinâmicas familiares. Isso é para garantir que a herança não se torne um fardo, mas sim um catalisador de reconexão. Miguel e Lucas trocaram olhares confusos e preocupados. Dinâmicas familiares? Lucas repetiu, como se as palavras fossem um enigma que ele não queria decifrar. Sim, continuou Clara. Coisas como terapia, atividades em família e momentos para dialogar sobre o que cada um realmente deseja e sente. É uma forma de reafirmar os laços familiares.
Se não fizerem isso em 6 meses, a herança será revertida. É um teste para ver se a reconexão que vocês desejam é genuína. Miguel percebeu que cada palavra de Clara cortava um pouco mais fundo em seu coração, mas ao mesmo tempo ele sentiu uma onda de esperança. A proposta obrigaria ele e Lucas a se confrontarem, a encarar os fantasmas do passado de frente. Talvez seja exatamente isso que precisamos, disse Miguel, e sua voz carregava uma determinação renovada. Um empurrão para que possamos finalmente nos entender. Lucas, por outro lado, ainda manifestava resistência. Isso soa como mais um esforço megalomaníaco, pai. E se isso não ajudar? E se acabar sendo só uma tortura emocional? O garoto estava prestes a se fechar novamente, mas Miguel se lembrou do olhar que teve antes, uma centelha que poderia se transformar em algo significativo. Eu entendo seu medo, Lucas. Mas tudo o que temos é uma chance de tentar. Não quero que a herança se torne um peso, como sempre pareceu ser. Vamos enfrentá-la como uma oportunidade de nos redescobrir. E se der errado, pelo menos vamos saber que tentamos, Miguel implorou com sinceridade. O coração dele pulsava forte, como se cada palavra que proferia estivesse entrelaçada com uma promessa. Lucas respirou fundo, deixava-se envolver pelos sentimentos contraditórios que já dominavam suas emoções. Ok, pai, na verdade parece que não temos muitas opções. Se a herança depende disso, que seja. Mas eu não vou encarar isso sozinho. Vamos juntos nessa. Clara sorriu, satisfeita com a progressão. Ótimo! A primeira coisa que devemos fazer é planejar uma visita ao rancho. Vocês vão sair dentro de alguns dias e sim, é importante que cada um de vocês tenha um papel ativo nesse processo. Miguel sentiu um novo leve frio na barriga, mas agora era diferente. Era como uma adrenalina a imbuí-lo de coragem. A viagem para o rancho não seria sua fuga, mas sim uma jornada de redescoberta. À medida que os dias se passavam, Miguel e Lucas começaram a se preparar para o que estava por vir. O motorista que os levaria até lá chegou enquanto a aurora do dia esperava. Miguel olhou para Lucas e viu um leve sorriso se formando em seus lábios. Pronto, pai? Está preparado para essa viagem? Pronto. Mas a questão é, você está preparado? Retorquiu Miguel sorrindo. Era um pequeno momento de cumplicidade que parecia reciclá-los ligeiramente como família. O rancho não era apenas um imóvel, era simbólico, representava tudo aquilo que eles haviam perdido e tudo que tinham a ganhar. Durante a longa viagem, o tempo surgiu como um amigo. Outros assuntos foram abordados, histórias antigas recuperadas. Eles até mesmo riram sobre eventos ridículos do passado, como a vez em que Miguel se acidentalmente batizou o carro com tinta de parede, enquanto Lucas observava embasbacado. Quando finalmente chegaram ao rancho, a visão era de tirar o fôlego. As montanhas ao fundo e o ar fresco estimularam um turbilhão de emoções. Cada canto parecia gritar memórias, e a presença do lugar era palpável. Miguel se lembrou das tardes quentes de verão, dos eventos familiares e das promessas que não conseguiram ser cumpridas. É lindo aqui, não é, pai? Lucas comentou suavemente, enquanto a brisa suave balançava os cabelos dele. Sim, muito lindo, disse Miguel, com um sorriso nostálgico. E está indo para ficar ainda mais bonito, com as memórias que vamos criar agora. Eles entraram no rancho e enquanto exploravam, um novo caminho se abria diante deles. À medida que os dias se passavam, Miguel e Lucas participaram de atividades que promoviam diálogo e reconexão. Conversas profundas e algumas tensas surgiram à medida em que enfrentavam as sombras de sua história. Era difícil, sim, mas também era libertador. Diante de um entardecer deslumbrante, Miguel e Lucas encontraram um canto tranquilo do rancho. O silêncio entre eles era diferente agora. Não havia mais o peso da dor, mas uma esperança renovada. Pai, eu estou começando a entender coisas que nunca percebi antes. Estou querendo acreditar nisso, em nós. Em construir um novo caminho. Miguel sorriu, sentindo um peso sair de suas costas. Ele segurou as mãos do filho. Eu prometo que você nunca mais ficará sozinho nisso. Estamos juntos. Assim, em uma reunião silenciosa e plena de significado, eles permitiram que a luz da verdade começasse a iluminar o que poderia ser. Ao invés do que já havia sido. A jornada do rancho se tornou um símbolo não só da herança material, mas da renovação do amor e da família. Miguel sabia que ainda havia muito a ser feito, mas agora havia um propósito claro. Eles finalmente estavam se reconectando, e essa era a verdadeira herança que valia mais que qualquer dinheiro. E quando a tempestade finalmente se dissipou, pela primeira vez em um longo tempo, Miguel viu Lucas sorrir genuinamente.
A reconexão estava em andamento e, com isso, um novo capítulo estava prestes a ser escrito em suas vidas. A hora da verdade chegou, e eles estavam prontos. Se você se emocionou com essa jornada poderosa de reconexão e transformação, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Este é o momento de mostrar seu apoio, então deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas com histórias incríveis. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação na vida de Miguel e Lucas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Juntos podemos espalhar mensagens de esperança e reconexão.